Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um livro. Eu vou gravar alguns vídeos aqui no canal para falar de alguns livros que são importantes para o direito. Alguns livros são jurídicos e outros livros não são jurídicos, são livros que tratam de outros temas que têm a ver com o direito e com a advocacia. E hoje eu resolvi falar com você sobre um capítulo desse livro aqui, esse livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro escrito pelo autor Dale Carnegie, escrito há quase 100 anos, um livro quase secular. Ele trata sobre comportamento, né? E como o comportamento é algo muito importante no direito, só para dar um exemplo para vocês, na advocacia, desde quando você recebe um cliente, ali o comportamento é importante, como atender, como acolher um cliente, como convencê-lo de que você consegue prestar um bom serviço e defender os direitos dele, seja extrajudicialmente ou seja no âmbito da justiça também. É importante o seu comportamento com os serventuários da justiça, com os juízes, com membros do Ministério Público, no tribunal de modo geral. É importante, enfim, com todos os atores que atuam na área jurídica, é importante você ter um bom comportamento, é importante você passar confiança, é importante não só você mostrar que você sabe o direito, mas é importante também você se comportar da maneira adequada, de acordo com cada situação. E é por isso que eu acho importante para quem vai ser advogado, para quem vai ser juiz, para quem vai seguir qualquer outra carreira jurídica, estudar também comportamento, como falar com as pessoas, quando ouvir, quando falar, quando não falar. E esse livro, dos que eu já li sobre esse assunto, é o melhor que eu já encontrei no mercado, com certeza. Ele não é muito longo, ele é muito bem escrito, um livro que de fácil leitura, indico bastante. Ele não é muito longo, mas cada capítulo passam mensagens que vale a pena você ler, reler, grifar, discutir, pensar, repensar, enfim. E hoje eu vou falar apenas da primeira parte desse livro. Na verdade, do primeiro item da primeira parte. Ele é dividido em ele é dividido em 4 partes. E cada parte do livro é dividida em alguns itens. Então eu resolvi falar com vocês hoje sobre o primeiro item da primeira parte. O nome desse item é Se Quer Tirar Mel, Não Espante a Colmeia. Ou seja, se você tem um objetivo, procure não espantar a possibilidade de atingir o próprio objetivo. Esse autor ele costuma tratar desse assunto narrando uma série de histórias reais que aconteceram e que ilustram bem o que ele quer dizer, o que ele quer passar para a gente. Ele começa narrando a história de um criminoso muito procurado nos Estados Unidos, que havia aproximadamente 100 anos, e ele foi encontrado numa determinada situação. Ele estava no apartamento da namorada dele, e a polícia cercou toda a rua, cercou o prédio, colocou snipers, mirando o alvo. Enfim, foi um verdadeiro rebuliço ali na cidade. E ele narra essa situação, e narra a situação em que essa pessoa, estando nessa situação, escreve uma carta. E era um homem muito perigoso, que tinha cometido vários homicídios, e ele, nessa mesma situação em que ele estava ali sendo alvejado, recebendo tiros, ele tira um momentinho e escreve uma carta, escreve assim: a quem possa interessar. E nessa carta ele registra uma frase que é bastante interessante para entender o que esse autor quer dizer aqui nesse livro. Ele escreveu assim: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. O contraste que ele quer fazer, que ele quer mostrar aqui, é como uma pessoa procurada pela polícia, que cometeu diversos assassínios, homicídios, uma pessoa extremamente perigosa, em determinado momento, registra na carta como ele se vê, como ele se enxerga. E ele se enxergava como uma pessoa que tinha apenas um coração cansado, mas um coração bondoso e que era incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. O interessante é que, momentos antes, algumas horas antes disso acontecer, ele estava em outra localidade, foi abordado pela polícia, e a polícia pediu a documentação do carro dele na verdade, a licença dele, para ele poder dirigir.
E ele saca uma arma e atira no policial, o policial cai, ele sai do carro, pega a arma do policial e atira no corpo, mais algumas vezes. Essa mesma pessoa, que momentos antes tinha dito isso, tinha feito isso na verdade, registra uma carta, algumas horas depois, que tinha apenas um coração cansado, mas bondoso e que era incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Essa é uma situação muito curiosa que ele narra. E por que ele narra essa história? Para mostrar a incapacidade que essa pessoa tinha de fazer uma autorreflexão e de se responsabilizar e de se culpar por aquilo que tinha feito. Essa é uma questão que ele quer ressaltar nessa parte do livro. Após essa história chocante, ele fala também do Al Capone. Uma frase com o Al Capone também, que é um criminoso aí, até bastante conhecido, que atuava em Chicago, traficava álcool na época que álcool era proibido nos Estados Unidos, tinha gangues, enfim, era responsável por uma série de crimes, inclusive de assassinato, de homicídio. E uma frase interessante do Al Capone é: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando a divertir-se, e tudo que consegui com esse meu gesto foram insultos e existência de um homem caçado. Ou seja, como Al Capone se via? Al Capone se via como uma pessoa injustiçada. Na verdade, a injustiça não era ele que tinha causado a outras pessoas, não. As outras pessoas haviam causado injustiça em relação a ele. Esse era o sentimento que ele tinha e é assim que ele se via. Ele era incapaz de se autorresponsabilizar, de se culpar por tudo que ele havia feito. Uma outra questão interessante aqui que ele nos propõe é: após analisar a história desses dois criminosos aqui, pensar como é que isso acontece com as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que convivem conosco, como elas são, como elas costumam se comportar, elas costumam ter a capacidade de autoanálise, de se responsabilizar e de se culpar pelo que elas fazem. Esse é um questionamento que ele lança aqui já no início do livro, mas ele prossegue contando outras histórias também. Ele fala de um experimento científico, inclusive, feito com animais, e que mostrava que os animais que eram punidos pelo que eles faziam de equivocado, eles aprendiam com menos rapidez do que aqueles que eram premiados quando agiam de uma maneira desejada. Foi feito esse experimento, veja só, um experimento científico há aproximadamente 100 anos, e que já mostrava que uma reprimenda tinha um efeito menos interessante, menos eficiente para se atingir para se buscar um determinado comportamento do que premiar alguém quando alguém faz algo de correto. Esse mesmo comportamento foi identificado em animais, não só em pessoas. Outra questão interessante aqui também, ele cita uma história interessante de presidentes estadunidenses. Existe um presidente que se chamava Theodore Roosevelt, bem no início do século passado. E ele foi sucedido por outro presidente que se chamava Taft, acho que é assim que se pronuncia, Taft, ou Taft. E eles, num dado momento, eles começaram a divergir sobre os rumos que o atual presidente, o Taft, ia dando para os Estados Unidos. E eles se meteram numa briga horrível e acabou prejudicando até o próprio partido deles. Nas eleições gerais que eles tiveram logo em seguida, eles conseguiram eleger candidatos do partido deles, que era o Partido Republicano, apenas em 2 estados. E não conseguiram também a reeleição do Taft. O Partido Republicano não conseguiu eleger de novo um representante e eles acabaram perdendo as eleições presidenciais também por brigas que eles tiveram. Uma prova aqui de que você criticar a postura das outras pessoas nem sempre agrega, na verdade nunca agrega e nunca consegue trazer bons resultados. Uma outra história que ele conta aqui também é do Lincoln, né? Que é acho que é o presidente talvez mais importante da história dos Estados Unidos, que liderou os Estados Unidos na época da Guerra Civil, a Guerra da Secessão. E ele conta uma história bem no início da carreira do Lincoln como advogado. O Abraham Lincoln foi advogado antes de ser presidente. E o que o Lincoln havia feito? O Lincoln havia escrito uma carta e publicado no jornal criticando um político local, lá perto da cidade dele, cidade de
Springfield, em Illinois, e criticando duramente, ridicularizando até esse outro político. E esse político ficou tão ressentido que procurou Lincoln e o desafiou para um duelo. Como Lincoln ficou com orgulho ali em jogo, ele teve que aceitar ir para o duelo. Eles marcaram o local, marcaram a hora, parece até aquela música faroeste caboclo, né, do Legião Urbana. Marcou a hora, o local, os dois estavam lá, prestes a duelar com espada, imagina só, Abraham Lincoln com a espada duelando com a pessoa. E quando estava prestes a iniciar, o pessoal que estava lá em volta abortou o duelo e acabou não acontecendo, graças a Deus. Mas foi uma lição que ele teve de como você não pode ferir o orgulho de uma pessoa. Como você não vale a pena ridicularizar, mexer com uma pessoa que estava quieta lá na dela. Para que escrever uma carta, publicar em um jornal e ridicularizar outra pessoa? E olha a capacidade que Lincoln teve de refletir e de mudar a postura dele. Né? Tempos depois, quando ele era presidente, e em plena guerra civil, ele teve inúmeras chances de criticar os generais que ele colocava para guiar os exércitos. Teve uma situação que, após uma batalha, o exército contrário, né, nos estados do sul, fugiu, e nessa fuga ele se deparou com um rio que estava quase transbordante e eles não conseguiam transpor o rio. Era a chance do exército da União cercá-los, atacá-los e ali certamente acabar a guerra. E Lincoln mandou a ordem para que esse ataque fosse feito. E o general acabou retardando a decisão e quando decidiu não atacar. E foi encontrada, após a morte de Lincoln, uma carta em que ele criticava o general. Uma carta que foi escrita para ser enviada ao general e que nunca foi enviada. Então, certamente, Lincoln, após escrever e desabafar com palavras duras e criticando um subordinado dele, resolveu não mandar essa carta porque sabia que isso podia prejudicar muito mais do que ajudar. Que aquela carta não teria chance de provocar um comportamento no general que era o comportamento que ele esperava. Então ele preferiu não mandar. Uma outra história muito interessante também que ele conta é a história dele próprio. Ele escrevia, acho que ele trabalhava num jornal, porque ele fazia um trabalho em que ele se comunicava com escritores da época. Ele mandou uma carta para um escritor, fazendo algumas perguntas e tal. Um escritor famoso à época. E ele colocou ao final da carta assim, ditada, mas não lida. Era uma época em que, eu acredito que se escrevia com máquina de escrever essas cartas. Então, talvez, as pessoas muito importantes talvez tivessem esse costume, né, de ditar essas cartas para um datilógrafo escrever. E ele havia visto isso numa carta que ele tinha recebido, achou bonito, né? Nossa, eu vou mostrar que eu sou importante, vou impressionar esse escritor. E enviou. O escritor recebeu essa carta, anotou na própria carta, uma outra frase, e enviou essa mesma carta de volta pro Dale, que é o escritor desse livro. E essa frase dizia basicamente o seguinte, as palavras dele: a sua falta de educação suplanta a sua falta de educação. Ou seja, uma resposta fina, de certo modo, mas dura, mostrando o quão deselegante era aquela postura, de tentar diminuir o outro, né? Mostrar, eu sou importante, eu te tenho uma carta, fiz questão de nem ler antes de te enviar. Uma história que ele conta dele, e não só de outras pessoas importantes, como ele relata aqui nesse livro. Há uma série de outras histórias muito interessantes mesmo. Eu acho que eu vou reservar essas outras histórias para um outro vídeo, mas o resumo aqui, o que há de mais importante é o seguinte, que a crítica nunca surge o resultado que se espera. Algumas pessoas às vezes dizem, não, eu fiz uma crítica, mas foi uma crítica construtiva. É até interessante que no seu íntimo você tinha o interesse ali de contribuir com outra pessoa. Mas geralmente isso não acontece. Porque quando você faz uma crítica, você coloca a pessoa na defensiva. Quando você faz uma crítica, geralmente a pessoa ela começa a se justificar. Não, na verdade eu fiz assim por causa disso, por causa daquilo e tal. E isso causa ressentimento também nas pessoas. Então,
tese dele é: nunca critique, porque não vai te trazer um bom resultado. Você cria muros, você cria um distanciamento em relação a essa pessoa, você cria ressentimento nela e ela vai ficar sempre se justificando e você não vai conseguir o resultado que você quer. Essa aqui é uma questão que acontece em todas as áreas da nossa vida, dentro de casa, na família, no escritório, no ambiente de trabalho, mas trazendo isso aqui para o direito, evidentemente não é regra, mas eu já vi em algumas situações, tanto advogados se referindo ao juiz de maneira ríspida e criticando a determinada situação de maneira subjetiva, pessoal, em peças processuais. Já vi juízes também tentando ridicularizar advogados, tanto em peças processuais, mas também pessoalmente. Né? A história de um juiz, verdadeira até, muito triste, de colegas me relataram que o juiz que marcava audiência só para poder ridicularizar o trabalho dos advogados ali naquela audiência, na presença do cliente, do advogado. Graças a Deus, essa é uma postura excepcional. Os juízes, na média, trabalham com extrema educação, trabalham muito bem. Mas há situações excepcionais, tanto de juízes quanto de advogados e de outros profissionais do direito também. Essa é uma questão aqui que você deve repelir de cara. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Todas as críticas que são feitas nos processos devem ser feitas de maneira objetiva. Devem ser feitas discutindo teses, críticas a teses, a posicionamentos jurídicos, com fundamento, sem ataques pessoais. Porque, como o próprio autor do livro diz, o Dale, que essas críticas apenas provocam justificativas e causam ressentimento naquelas pessoas que ouviram essas críticas. Enfim, esse foi o tema de hoje. Essas foram as histórias dessa parte desse livro aqui que eu tratei com vocês. Existe uma série de outras histórias também muito interessantes e que eu pretendo gravar outros vídeos para falar delas e inclusive também de outras partes do livro que eu vou tratando aqui com vocês, porque, repito, pessoal, estudar direito é importantíssimo. A matéria-prima principal de um advogado e de um profissional do direito é a lei, a jurisprudência, a doutrina, enfim, são as fontes do direito, é de onde o direito surge. Isso é verdade, você tem que dominar todas essas questões, mas só isso não basta, porque trabalhar com direito é trabalhar com pessoas. E se você trabalha com pessoas, você deve necessariamente se preparar para isso, deve estudar sobre comportamento, para conseguir bons resultados, até, não só para agir de maneira digna em relação às pessoas, mas até para conseguir bons resultados para o seu cliente, no caso do advogado. Né? Esse foi o tema de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço, até mais.